Torcedor azulino ainda está enebriado, embasbacado, amanhecido com a volta do Leão para a Série A depois de 31 anos. E ontem eu tive que ir no hospital, né? Passei cedo ali na Perimetral. Cara, tinha uma dupla de senhorzinhos que já não tinha mais música, já não tinha mais ninguém, mas eles estavam dançando com um copo na mão. Que a gente não precisava nem explicar que eles estavam desde sábado, já desde antes do jogo eles já estavam lá comemorando essa festa. E a torcida tem que comemorar, acho que a torcida do Remo ela tem que ficar festejando o ano todo, o ano que vem completamente, assim como a gente está vendo, por exemplo, desde ontem. Cara, cada 10 pessoas em Belém, 5 estão com a camisa do Remo na rua. E isso vai ficar o ano todo e tem que ficar assim o ano todo. Mas, Tonhão, Marcos Braz, Glauber, Guto Ferreira... Já comemoraram o que tinha que comemorar, né? Galera, folga talvez só no Natal e Ano Novo, ali aquela uma semaninha, mas, cara, a partir de agora é trabalho. É até questão, por exemplo, do contrato do Guto. Como é que vai ser? Já vai renovar? Não vai? Como é que vai ser? Já tinha cláusula automática? Tem que definir isso tudo. Jogadores do clube do Remo. O jogador até vai ganhar férias, né? Então, por exemplo, se o Remo dá férias hoje pros caras, em dezembro, no Natal, eles já estão trabalhando. Então, tem que fazer já esse planejamento, porque a festa tem que ficar como a gente tá vendo aqui, a galera no chat comemorando, zoando e tudo mais, mas tem que começar o trabalho, porque ainda tem isso, né, cara? A Série A já vai começar nos últimos 20 anos a Série A começava em abril. O Remo sobe, ela vai começar em janeiro. Então tem que ter essa preparação diferente, Explique pro torcedor, né, que tá nos acompanhando em 98.9 nas plataformas digitais, Matheusinho, porque a Série A do Campeonato Brasileiro vai começar em janeiro em 2026. A CBF, nos últimos anos, foi muito criticada em relação ao problema de calendário do futebol brasileiro, né? E realmente era um problema de calendário. Então, ano que vem vai ter essa mudança para Série A ser disputada o maior número de jogos possível. Ainda tem a Copa do Mundo no ano que vem, que vai atrapalhar um pouco ali o calendário dos times da Série A. Isso é para os times terem um descanso maior na Série A, E esse espaço é também, tanto para os times terem um descanso maior da Série A, quanto para no final da temporada não acontecer o que a gente está vendo agora. Hoje o Flamengo pode ser campeão brasileiro. Sábado ele já tem a final da Libertadores. Se ganhar tudo, já vai pro Intercontinental. Então vai acontecer o que aconteceu com o Botafogo. Foi campeão brasileiro na última rodada. Uma semana depois, aliás, na semana teve que viajar para jogar o Intercontinental. Pegou um Pachuca, que todo mundo achou que ia ser um saco de pancada, que estava 4, 5 meses sem jogar, foi eliminado. Então, nos últimos, acho que um período de um ano, o Botafogo teve uns 70, 80 jogos. Então, até rolou isso muito no Mundial. Então, para tentar diminuir isso, a Série A vai começar mais cedo, para que na reta final do campeonato, para ele, basicamente todo dia ele fica apostando que o Sport está perdendo, porque o Sport está sendo uma sequência de jogos, que é jogo a cada 2, 3 dias. Então, em teoria, não era para acontecer isso na Série A. Então, a tendência é que melhore no ano que vem por conta dessa mudança no calendário do futebol brasileiro. E é isso, né, Matheusinho? Hoje já é para o Clube do Remo estar pensando na reformulação do elenco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Avaliar quem vai ter condições na visão do executivo do Clube do Remo, Marcos Braz, dos diretores do Clube do Remo e também do treinador Guto Ferreira, porque, de forma respeitosa, todos contribuíram para esse acesso do Clube do Remo, mas nem todos têm a condição de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente está falando da primeira divisão do futebol nacional. Como eu sempre falo, o Remo vai jogar ano que vem, segundo a FIFA e a IFFHS, a quarta liga de futebol mais forte do mundo, cara. Sim. Então eu acho que a galera tem que, né... O papel do jornalista é esse, né, Matheus? A gente não tá cobrando nada. É só uma questão de choque de realidade. É um fato. O Remo vai jogar, torcedor azulino, diretor do Clube do Remo. O Remo vai jogar a quarta liga mais forte do planeta, cara. E não significa que o Remo já entra rebaixado, que vai saco de pancada e tudo mais, mas significa que o Remo vai entrar lutando pela permanência. Então é só pra gente já ter a... Porque, cara, a gente se tem... O torcedor tem que fazer isso. O torcedor tem que pensar em Libertadores, Sul-Americana, Mundial Interclubes e tudo isso. Mas a diretoria do Remo não pode criar esse problema. Foi algo que, por exemplo, Rodolfo, a gente viu muito... o próprio Paysandu sofreu com isso, quando nos últimos 2 anos falava que ia entrar para brigar para subir e tudo mais, aí chegava o ano, não brigava para subir, o que o torcedor queria? É muito fácil, por exemplo, hoje, se chegar alguém do Remo e falar, não, vamos lutar pela Sul-Americana, é muito fácil tu falar isso. Aí chega na realidade, não é isso que se entrega, o torcedor, me prometeram uma coisa, então acho que a diretoria do Remo, até para não criar
uma pressão para si mesma, é se colocar nessa realidade. O Remo entra no Campeonato Brasileiro da Série A para buscar a permanência. E por que eu digo isso? Cara, vamos ser sinceros. No mínimo, estamos 20 anos atrás do Sport Recife, 30 anos atrás do Bahia, e uns 20, 15 anos atrás do Ceará, Fortaleza e Vitória. E esses times, quando entram na Série A, agora que o Bahia virou Grupo City, é que ele está sendo um time ali que a gente nem começa o ano pensando no Bahia na parte de baixo. Mas o Fortaleza, que era símbolo de gestão pra gente nos últimos 10 anos, todo ano começa a Série A lutando para não cair. O Sport, que é o time que mais gasta depois do Bahia, esse ano já caiu e faz muito tempo que caiu. O Ceará, que é um time que a gente é acostumado a ter inveja porque nesse século XXI, porque estava sempre em Série A, tem 23, eu acho, 24 participações em Série A e muitas nesse século, esse ano já está lutando para não cair. Então, se esses times... Cara, é muito lindo a gente pensar que o Remo vai ser o Mirassol, e a gente torce para isso. Mas a realidade... Que a gente quer que aconteça isso, né, Matheus? A realidade é que é muito difícil. A realidade é que hoje o Remo, ele tem que... Se ele entrar, por exemplo, num patamar de um Bahia, já é muito grande. Para mim, se ele entrar no patamar do que o Ceará está fazendo hoje, se acabasse o Campeonato Brasileiro da Série A, o Ceará estava na Sul-Americana. Acho que o Ceará entrou na zona nessa. E entrou na zona, mas ele perdeu agora pro Inter. Ele disputou quase todo o campeonato na zona. Não, ele tá perto da zona, ele tá perto da... Ele tá naquele buraco ali entre zona e Sul-Americana. Na zona é o Santos que tá abrindo. Porque o Santos empatou com o Inter. O Ceará tá com 39, 38, tá por ali, né? tá um pouquinho acima. Mas é isso, cara. Enfim, a realidade é essa. A realidade é essa. Então, é isso, cara. O Remo, ele tem que entender que a Série A é um campeonato muito difícil. Só que tem um outro ponto. Como a gente tem hoje 2 super times na Série A, pode ser que nos próximos anos, 3 super times, com esses times tem muitos pontos, lá embaixo a briga pode ser um pouquinho mais tranquila. Eu digo de 45 time ir para quase numa Sul-Americana. Hoje o Ceará tá com 42, o Santos está com 38. Mas o Ceará tá entre a Sul-Americana e a zona. O campeonato está quase acabando, mas, por exemplo, o Ceará... Precisa de uma vitória, basicamente. Precisa de uma vitória, cara. E o campeonato já está na rodada de número 35. Então o Ceará precisa de uma vitória e se ele ganha... Se o Ceará ganha o próximo jogo, ele já vai para 45 e ele volta para a zona da Sul-Americana. Quase garante Sul-Americana já. Que hoje, Porque eu me lembro que há 2 rodadas o Ceará estava na zona da Sul-Americana. E eu não estou acompanhando com o foco que eu vou acompanhando no que vem a Série A do Brasileiro. E o Neto até manda aqui que o torcedor pode sonhar Sul-Americana, faz parte, mas o jornalista precisa falar em permanência. A diretoria não deve falar só na permanência para não comprar briga com a torcida, mas também não pode sair prometendo Sul-Americana ou Libertadores. É isso, cara. Mas eu acho que o torcedor do Clube do Remo, acredito que o torcedor do Clube do Remo, se o time acabar na 16ª posição, ele vai fazer uma festa muito grande. Muito grande. Muito grande porque, mesmo. Porque, cara, a gente está falando de um time que está há 31 anos sem jogar a Série A. Cara, quando o Remo jogou a Série A, o Brasil ainda não era nem tetracampeão do mundo. E, Rodolfo, o futebol paraense, a Série A com 20 times, a gente nunca jogou. Porque quando o Paysandu cai, eram 22. Era o último ano com 22. Porque 2004 foram 24 times, o Paysandu quase cai. 2005 foram 25 times, aí o Paysandu cai. Aí 2006 para cá são 20 times. E a gente nunca mais olhou para a Série A com 20 times. Então até esse ponto é diferente, porque com 24 times faz mais pontos e tudo mais, às vezes até tu escapa ali porque tem time pior que tu, mas com 20, e nos últimos anos, principalmente a galera mais elitizada queria que diminuísse o número de rebaixamento, né? Porque ele sabe que sempre a chibata está lá em um grande. Então, o que é uma piada, né, cara? Sim, não deveria ser, é uma piada, né? Então é um ponto que o Remo ele tem que pensar que é isso. Cara, esse o ponto, a nossa briga é essa, é olhar, porque, por exemplo, hoje, na Série A, o Remo ele vai ter um investimento muito grande. Mas, falando, por exemplo, do Sport, o Sport na Série B, com o dinheiro que ele ainda tem, ele ainda vai ter um investimento muito grande. Sim. O Remo ele vai disputar o mercado num geral, com Sport, Vitória, Ceará, Fortaleza. Hoje,
Mirassol, talvez um jogador que Sim. possa ir pro Remo, o Mirassol com o Libertadores, ele já vai Não, já chamar. tem um diferencial a mais. Então já O jogador que pode ir nessa disputa, até para corroborar, e tem Campeonato Paulista ainda. Sim, ainda tem o campeonato. Então é um plano que o Grêmio tem que tomar muito cuidado, não fazer nenhuma loucura financeira. Tu ter dinheiro não significa que tu tem que gastar tudo que tu vai receber e não significa que tu vai ter sucesso. Olha o Sport. O Sport gastou, se eu não me engano, mais de 20 milhões naquele cara que tava no Cuiabá, acho que é Carlos Alberto, e no Matheus Alexandre. Matheus Alexandre, se eu não me engano, foi uns 15 milhões de reais. E a gente dificilmente paga 1 milhão para tirar alguém. Acho que a gente nunca pagou 1 milhão para tirar alguém. Então, é tudo isso. Vai entrar muito dinheiro, mas deve sair muito dinheiro também. E é buscar esse equilíbrio para o Remo. Eu até citei no nosso grupo, e eu acho que hoje é um ponto que o Remo ele tem que entender muito. A Série A, esse acesso à Série A, o Remo ele não pode tratar como um ponto final em uma história, como o ponto final da história da Série B. O Remo ele tem que tratar esse acesso à Série A como o ponto inicial de uma nova era do Clube do Remo, que é um ponto de se reestruturar, é um ponto de se colocar de novo no mercado, porque ainda tem preconceito. Na Série A vai ter preconceito pro Remo. Tem preconceito pro Sport, tem preconceito pro Bahia. Quantos anos o Fortaleza não brigava ali por G4? E quando se falava em G4, às vezes pulava o terceiro colocado, que era o Fortaleza. Se falava do primeiro, do segundo e do quarto. Então, é um ponto, o Remo ele tem que tratar esse acesso como um ponto inicial numa nova era do Clube do Remo. Porque, caso ele caia para a Série B, ele já tem que começar a Série B como um dos times favoritos ao acesso. E para que isso? Caso ele permaneça na Série A, na próxima Série A, já tem que pensar, permanecemos, conseguimos. Já vai ter mais Agora dinheiro, é isso, né? Já podemos pensar num passo a mais. Já podemos pensar num algo a mais. Então a Série A do Remo tem que ser um ponto inicial numa nova era que o clube tem que ter daqui para frente. E como eu até falei com o Paulo Fernando, Matheus, por exemplo, hoje pode cair. Eu acredito até que vai cair. Torço para que isso não ocorra. Nem com o Ceará, nem com o Fortaleza, que eu quero ir 2 vezes lá em Fortaleza no que vem. Acho que o Fortaleza, um dos dois, mas acho que o Fortaleza... Eu não... Mas hoje em dia, se o Fortaleza conseguiu mudar tanto o patamar dele, que é aquilo que a gente fala, que é aquilo que eu enxergo, que eu acho que o futebol paraense, ele tem que ser desse jeito, entre Série A e Série B. Hoje o Fortaleza, se ele cai para a Série B, ele vai bater e vai voltar. Sim. E já começa como favorito ao título, inclusive, porque da Série B. ele tem um poderio financeiro e uma estrutura muito maior do que quase todos os times da competição. O Fortaleza, ele vem relatando lucros, superávit, há pelo menos 6 temporadas, cara. E não é o superávit de 2 milhões. Eu tô falando de superávit... no verde, no azul. Justamente, eu tô falando de superávit de 20 e 30 milhões, cara. O Fortaleza tem dinheiro em caixa. E hoje, por exemplo, o Fortaleza, se ele cai para uma Série B, ele entra num patamar, hoje talvez até um pouquinho menor, mas bem parecido com o que foi o Atlético Paranaense, porque a gente trata o Atlético Paranaense como um time que acabou subindo ali meio que no final, mas a estrutura do Atlético Paranaense, a Série B do Atlético Paranaense não era para ser assim pela estrutura que ele teve. Então a gente tem que entrar nesse patamar de caiu ou permaneceu. A gente sabe que tem um certo limite, não vai brigar pelo título da Série A, dificilmente briga por um G4 de Série A, dificilmente briga por uma vaga de Libertadores, mas já não ser distante pensar nisso. É já não ser um sonho muito distante pensar nisso. E para isso tudo, é estrutura, cara. Tu falou até de superávit, eu lembrei que muita gente zoava o Bahia, porque o Bahia terminava os anos com superávit, e aí não ganhava título, não ia para Libertadores e tudo mais. Mas o Bahia, sendo um time estruturado, sendo um time bem gerido, o que aconteceu? Veio a proposta do Grupo City. Eles viram, tem trabalho ali, tem gente séria, né? Ali, tem potencial ali. Então é isso, cara, o Remo tem que entender. É profissionalizar tudo. Para pensar no futuro de uma SAF valendo até nisso. Ou no mínimo, pensar no Remo ele ser um clube de, no mínimo, um time que, quando a gente fosse pensar, por exemplo, nos 30 times do Brasil, o Remo tem que estar nesse patamar. Nos 25 times do Brasil, o Remo tem que estar nesse patamar. Hoje ele entra num patamar de 20 times do Brasil. E que ele permaneça nisso. Que ele comece a pensar que gostar desse sabor de Série A e entender que para subir para a Série A, vou ter que fazer CT, vou ter que gastar dinheiro investindo, vou ter que formar base. O Remo subindo, por exemplo, ele garante categoria do Campeonato Brasileiro Sub-20. Sim.
aproveitar a base, formar jogadores, dar minutagem, mudar a mentalidade do clube. Porque eu até cheguei a citar no nosso grupo lá que qual era o meu medo? Não é nem pro ano que vem, por exemplo, o Marcos Braz sair. Por exemplo, daqui 2, 3 anos o Marcos Braz sair do Remo. Uma hora isso vai acontecer, né? Quem dentro do Remo hoje vai ter a mentalidade do Marcos Braz? Vencedora de Série A, né, cara? Quem vai ter esse pensamento? A diretoria vai ter esse pensamento? Tem que ter. Tem que formar profissionais. E eu digo formar profissionais, por exemplo, um executivo de futebol, tu pode formar um executivo de futebol. E tu formando um cara daqui, ele vai ter a ideia do que é a realidade e vai ter a capacidade de colocar em prática. Então, é trabalhar nisso tudo, cara, é profissionalizar tudo possível, que é uma grande oportunidade, até mesmo financeira, que o Remo vai ter no ano que vem. Porque é aquilo, né, amigo, já pra gente encerrar aqui no programa de hoje, por exemplo, o Remo trabalha no que vem com pelo menos 200 e poucos milhões de reais. É um orçamento somando os últimos 4, 5, 6 anos aí, num ano só. Mas, por exemplo, o time hoje ganha para jogar a Série B de TV 8 milhões. Sim. Vezes 10 dá 80 milhões. Vezes 20 dá 160 milhões. Sim. Entendeu? Então a gente está falando de... O Remo vai pegar um orçamento de 10 anos, pelo menos, né? Sim. Em um ano, cara. Então é isso como tu tá falando, cara. É profissionalizar todo o sistema, é oportunidade. Sabe o cavalo selado? Sim. O dito do cavalo selado? O cavalo selado, ele tá passando. Entendeu? Que é a grande chance de mudar o patamar. o patamar, mudar a história. E querendo ou não, esse acesso do Remo para a Série A, ele valorizou todo um produto. Sim. Esse acesso do Remo para a Série A, ele valoriza o Campeonato Paraense. Hoje o Parazão vai passar ali, por exemplo, nos melhores momentos de algum programa que vai falar só de time da Série Sim. A, aí vai ter gol do Parazão lá rolando. Sim, vou mostrar, entendeu? A saída da Série A do Remo valorizou a Copa Norte, que vai começar no que vem. A Copa Norte vai ter um representante na Série A, a Copa Centro-Oeste não. Verdade. A Copa Norte vai ter um representante na Série A. Isso é o primeiro ano, por exemplo, desde 78, que não vai ter um time de Goiás na Série A. É muita coisa. Não, esse ano já não teve, né? Porque Goiás, Vila e Atlético jogaram seguido. Tá. Então, cara, é algo muito grande, cara. Entendeu? É algo impensável. A gente tá falando de um time que em julho do ano passado estava na 17ª posição da Série C. E o Remo tem que aproveitar, pra gente encerrar aqui, porque já tem o Liberal Notícias, o engajamento do que esse acesso também ele dá. A exposição da marca para todo o Brasil. Vocês querem um exemplo do que culminou esse acesso da Série A? Abre o Instagram do Clube do Remo agora e vê quantos seguidores o Remo tem no Instagram dele. O Remo tem quase 1 milhão já. Você nem se chegou nesse momento Bora a 1 milhão, aqui. mas ele já, por exemplo, ele ultrapassou o Paysandu. Isso que eu ia falar. Tinha 800 e poucos Era mil. isso que eu ia pegar e falar. Olha a importância. O Remo tá com 951 mil seguidores no Instagram. Sabe o que isso significa, Paulinho? Não somente isso. Isso também. Pela primeira vez, desde quando o Instagram começou a ser utilizado como uma das principais plataformas de divulgação de mídia, o Remo está na frente do Paysandu. Institucional, acho que é a maior. Isso. Porque o que acontece? O Remo, naquele momento de vacas magras dele, de 2009 até 2013, o Remo era tão amador que ele largou mão até de redes sociais. Então, pela primeira vez, o Remo está na frente do Paysandu no Instagram. Então, até acabar o ano, o Remo vai bater 1 milhão. O Remo vai ser o primeiro clube do norte do Brasil a ter mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. E o Remo tem que aproveitar, só para passar para ti, Martaus, o engajamento, como tu falaste, hoje, o clube do Remo, ao lado do Mirassol, tirando a parcela bicolor, o clube do Remo, ele é o time queridinho do Brasil. É o time simpático, né, galera? Vai gostar de ver o Remo na Série A, até pela história, cara. Aqui no Brasil, a gente tem muito de ser um pouco de puxa-saco da Premier League, por exemplo, porque a gente... a história do futebol é Premier League. E esse excesso do Remo é história nível Premier League, né, cara? Sim. Porque é um time que estava mais de 30 anos sem jogar a Série A e ele volta à Série A. Quantas vezes a gente não vê quando acontece isso na Europa? Por exemplo, eu até estava abrindo aqui o Instagram. A última vez que eu tinha aberto o perfil principal do Remo era
normalmente a gente vai nos links do site, né? Foi antes do jogo. E até deu uma atualizada aqui. Antes do jogo o Hamilton estava com 809 mil, aí aqui atualizou para 951. Então o Hamilton ganhou cerca de 100 mil seguidores aí do acesso para cá. Então é muita coisa, cara. É muita coisa. E torcedor, pode até não é nada isso aí e tudo mais. É muito importante. Por quê? Porque se, aí eu volto, bem trabalhado, o Hamilton ele termina o ano que vem com 1,5 milhão, quem sabe 2 milhões de seguidores. Mas tem que ter um trabalho. Ontem, todos os programas esportivos do Brasil... Todos. Esqueceram, parabenizaram sim. Curitiba e Atlético. A Chape também, por tudo que a Chape representa. Mas antes da Chape foi o Remo. Sim. Todos os programas esportivos do Brasil. E não falaram um minuto. Ninguém falou do título do Curitiba, que é o maior campeão de Série B agora. E não foi um negócio de 1 minuto. O Remo não foi assunto 1 minuto. O Remo foi assunto... pelo menos 15 minutos. Sim. Então foi a exposição da marca. Então o Remo ele tem que profissionalizar até a questão do marketing. Exatamente. Matosinho, 11h47. Valeu, amigo. Tamo junto. Valeu, Rodolfo. Valeu, Michel, que tava lá no estádio da Curuzu. Todo mundo que tá aqui com a gente. E eu tô na expectativa do próprio clube do Remo já começar a anunciar essas novidades, né? Porque a pré-temporada tem que começar cedo. Lembrando que o Remo vai jogar Copa Grão-Pará. E aí, Copa Grão-Pará normalmente é no dia 11 ou dia 12. Tem que colocar a molecada pra jogar. Então ele já vai ter ali o primeiro jogo no início, já possivelmente sem os profissionais que jogaram a Série B e os que estavam na Série A. Acho que era um tema bacana, né, pra gente abordar no Liberal Mais Notícias, Matosinho. Sim. Como é que o Remo tem que gerir esse começo de temporada dele. O foco pra mim tem que ser a Série A do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil é só depois. Copa do Brasil é só na quinta fase. Então, meu amigo, tem a discrepância técnica, o Remo vai ser favorito contra o Águia de Marabá, respeitando a equipe do Águia de Marabá, no começo do Campeonato Paraense. Favorito então, na Copa Norte. Então tu não precisa colocar, aumentar e explodir períodos importantes por causa, com todo o respeito, a Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense, não. O Remo está na Série A do Campeonato Brasileiro, como eu falei, a 4ª liga de futebol mais forte do planeta. É isso mesmo, torcedor azulino? O seu time está na 4ª liga de futebol mais forte do planeta. Valeu, Neto! Tamo junto, Neto! Valeu, Valber! Valeu, Lino Bentes, chegando aqui. Bicho de goiaba, não faça o que você fez no colégio. Pelo amor de Deus. Tá? Não mostre o dedinho do meio pros seus colegas, isso é feio. Você não tá errado, mas não deve fazer. Dona Tainá, ele não tá errado, mas não deve fazer. Não caia na catimba. Isso, não caia na catimba. Não faça igual seu pai. Dá pra se jogar aqui do 5º andar da empresa. Valeu, Paulinho. Tamo junto. É nóis. Galera, daqui a pouquinho vem Abner Luiz comandando a audiência na maior, na melhor, na Liberal Mais. 97.5 também vai estar na jogada, então na nossa rede de rádio esparramada pelo interior do Pará. E é claro, aqui nas plataformas do Grupo Liberal. Já a gente vai voltar. Eu não vou estar com a camisa do Vila, o maior clube do Centro-Oeste do Brasil. Estarei com o nosso uniforme aqui do Grupo Liberal. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Rodolfo Souza. Programa Liberal Mais Esporte. Patrocínio Funerária e Cemitério Recanto da